Uma coisa é eu querer com a cabeça, outra coisa é eu querer com o coração. Então Uhum, vamos entender melhor. Uma coisa é eu saber com a minha cabeça que faz bem. Outra uhum, coisa é eu querer de verdade fazer aquilo, eu ter vontade, eu ter tesão em fazer aquilo. uhum, Tá? Então são coisas muito diferentes. Então, quando eu vou pela minha cabeça, eu tenho que ficar fazendo força. uhum. Eu tenho que fazer força. Você fala força de vontade. Quando eu vou pelo coração, eu não tenho que fazer força, eu tenho poder. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que, que você tem fome? Fome de. Eu tenho fome de. Então, Lu, me conta, Lu de Montreal, tá aí no Canadá. Que história é essa? Que eu tenho fome de parar de fugir do que me faz bem. Como é que é isso? Me explica melhor isso. Então, eu sinto que é uma coisa que eu fico repetindo e que, por exemplo, independente, pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande, pode ser uma atividade física, e eu sinto inclusive que é uma coisa nova, que começou em 2018, mais ou menos. Eu sempre Tá. fui aquela pessoa que assim, pensei que quero fazer, sei que me faz bem, já tô fazendo. Aquela pessoa assim Tá. que tinha que até colocar um pouquinho de freio, porque senão não, né, fica bagunçado. E eu acabei Tá. perdendo essa força de vontade de um tempo pra cá, assim. Sempre fui muito ativa com esporte, por exemplo. Hoje em dia eu penso em fazer, por mais que eu sei que é uma coisa que eu ame, não quero. Aí eu penso, sei lá, em estudar uma língua. Aqui a gente fala duas línguas e eu estou estudando a segunda. Eu sei que é uma coisa que vai me fazer bem, que vai me abrir portas, que vai. Enfim, é bom para mim, mas eu tenho medo. Eu quero morrer, mas eu não quero ir para aula. E coisas assim, sabe? Coisas que eu sei que não são pro meu mal, que não vão me machucar, e que é uma coisa que, inclusive, eu tô decidindo, não tem ninguém me Uhum. obrigando a fazer, mas eu tô como se eu estivesse indo pra minha sentença de morte, assim. A sensação que eu tenho. Tá. Vamos ver uma coisa aqui que tô sentindo aqui. Lu, quantos anos você tem? 25. 25. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque, assim, uma questão principal, então, para todo mundo que está aqui assistindo também, porque daí a gente ajuda e a gente depois vai pontuar melhor a sua situação, tá? Que tem Uhum, um processo particular, tá? A principal coisa que a gente precisa entender é que, assim, ó, uma coisa é eu querer com a cabeça, outra coisa é eu querer com o coração. Então, uhum, vamos entender melhor. Uma coisa é eu saber com a minha cabeça que faz bem. Outra uhum, coisa é eu querer de verdade fazer aquilo, eu ter vontade, eu ter tesão em fazer aquilo, uhum, tá? Então, são coisas muito diferentes. Então, quando eu vou pela minha cabeça, eu tenho que ficar fazendo força. uhum, Eu tenho que fazer força. Você fala força de vontade. Quando eu vou pelo coração, eu não tenho que fazer força, eu tenho poder. Só que a sua cabeça, seu racional, quer. Então, para você e para outras pessoas, tá? Quer, mas o uhum, seu coração não quer. Então, na verdade, você quer querer. uhum. No fundo, você não quer. Entendeu? Certo. Então, aí é que tá a conversa. Então, pode ser que lá atrás você tinha um pulso que o seu coração queria, por alguma razão. Porque assim, o que está no nosso coração, eu falo sempre aqui, todo mundo tem muita dificuldade de entender isso. Na verdade, não é de entender. A gente entende, a gente não aceita. Mas vamos lá. Uhum, De que eu não controlo nada. Eu não tenho todo esse controle que eu gostaria, o que o meu ego gostaria de ter. Entende? Nós não temos tanta escolha assim. Por quê? Porque muita gente deve pensar, Andresa, mas eu escolho sim, eu escolho as minhas decisões. Ok, a gente até escolhe algumas decisões. Só que essas decisões, a nossa mente racional, as decisões racionais, elas precisam estar a serviço do que está no nosso coração. A mente, ela trabalha para pôr o que está no nosso coração na vida, em prática. Então,
A questão principal é, eu não escolho o que está no meu coração. Por que que esse gostar aqui está aqui? Por que que eu gosto de fazer faculdade de engenharia e não gosto de fazer medicina? Ah, eu quero ser médica aqui no meu coração, não sei nem como é, mas eu tenho uma vontade. Por que que você quer? Não sei, eu quero porque quero, não tenho porquê. Porque está no meu coração. Quem pôs isso no meu coração? O meu mental superior, antes da minha encarnação, como projeto de vida, o meu Deus, como cada um quiser chamar, tá? Essa minha contraparte, que é junto de Deus, né? Então, esse desejo do coração e não das minhas vísceras e nem da minha cabeça, eu não tenho controle. Alguém pôs lá, eu não controlo gostar daquilo, entendeu? Então, assim, por isso eu digo que a gente não tem controle. A gente tem, assim, a gente administra bem as coisas e a nossa cabeça, ela vai servir a este plano maior que já habita meu coração. E o que acontece no decorrer da nossa vida? A gente precisa ir fazendo coisas e questões que a gente vai elaborando, que são muito mais espirituais do que físicas. O físico só vai manifestando o que o espírito quer. E aí, quando aquela coisa que me dava muita vontade já não me dá mais, é porque o que eu precisava fazer naquele momento, naquele tempo, para o cumprimento da minha missão, eu já cumpri. Então, eu gostava tanto daquilo, de repente eu não gosto mais. Por quê? Porque eu já fiz o que tinha que fazer. Então não tem certo ou errado, entendeu? Tem gente que vai ficar a vida inteira gostando de uma coisa, porque é o processo dela, e tem pessoas que vão mudar. Isso não significa que o que eu fiz não foi importante, que eu não vou carregar como bagagem de aprendizado para as outras coisas que eu vou fazer, né? Mas acontece que é uma questão muito do nosso coração, né? É muito do nosso sentir. E a nossa mente, ela tem que servir ao nosso propósito maior que habita nosso coração, nosso corpo astral, nosso espírito, a nossa parte do cérebro que trabalha com as nossas emoções mais sutis. Então, né, e aí é que tá. Então, o que eu quero te dizer é que eu não tô falando que é ou não é, tá? É só para você abrir a sua cabeça e parar de se culpar tanto, que esse é o meu objetivo. Vamos imaginar, você falou assim, ó, eu já fiz outras línguas e eu tô estudando uma outra língua. Só para vocês entenderem propósito, entenderem espírito, de uma maneira muito gostosa de entender espírito. Tá, vamos imaginar que eu tenha vontade de aprender espanhol e não tenha vontade de aprender o inglês. Se eu aprender o inglês, vai ser bom para mim? Claro que vai. Claro, se eu aprender a língua tupi-guarani, vai ser bom para mim. Mas eu tenho alguma coisa para resolver, para elaborar, para trazer à tona, para trazer como missão com os tupis guaranis, para que eu precise aprender essa língua? Por que eu tenho desejo de aprender o espanhol e não o inglês? Porque pode ser que dentro do meu processo de vida que eu vá precisar elaborar, trazer como missão, ajudar esse povo, de alguma maneira, esteja ligado a este desejo que habita o meu coração. Por isso eu falo que o que é meu é fácil. Se está muito difícil, é porque não é meu. E quando eu insisto, às vezes eu abro conexões que não fazem sentido para mim, que geram o quê? Que aí é o seu ponto. No seu caso, medo. Porque você me diz o seguinte, e isso é o que mais me pontuou. Todo o resto é esse discurso que eu dei agora, já bastava. Entende? Quando você me traz, nossa, mas quando eu vou assistir a aula, ou quando eu vou para me dar medo de assistir uma aula, não faz sentido. Racionalmente falando, gente, eu só posso não ter vontade, posso estar de saco cheio, posso estar com vontade de fazer outra coisa. Medo é uma coisa que a gente precisa olhar mais pontualmente, né? Assim, é como você usa a palavra uma sentença de morte. O que é que você está acessando? Entende? Então, eu nem estou falando que você deva acessar ou não deva. Pode ser que você tenha, eu não sei quanto tempo você mora aí, e que você tenha ido para aí para fazer alguns resgates. 3 anos.
né, para fazer alguns resgates. Então, assim, é mais ou menos quando em 2018 isso começou a acontecer, foi mais ou menos quando você foi para aí, não é isso? Foi na metade do primeiro ano, mais ou menos. Então, e aí, o que que acessou aí? E eu não estou dizendo, pode ser que você tenha, pode ser não, eu tenho certeza que você está exatamente onde você deveria estar, porque todos nós estamos. A Uhum, gente não pode estar uhum, onde a gente não deveria, não tem como. A gente só precisa sim. entender por que que a gente está vivendo aquilo e elaborar da melhor maneira possível. Então, o que você possivelmente esteja acessando aí, pode ser da sua ancestralidade, pode ser do seu projeto de vida que você escolheu estar nesse lugar para contribuir com essas pessoas que aí habitam, enfim, com um campo energético da própria terra, sendo luz onde às vezes não tem luz, né? A gente não imagina que a gente é muito mais do que a nossa cabeça racional consegue compreender. E às vezes num campo tão denso, você é luz e isso te assusta, porque pode ser que o entorno pode ser meio denso, meio escuro no sentido tem tanta massa que eu não enxergo algo que está Uhum, fora. E isso me acessa. A sua sensibilidade começa a pegar. Ou então pode ser alguma coisa lá na escola. Então, trocar de escola pode ser uma possibilidade. Então, precisa identificar onde está esse ponto, entende? E onde está o seu coração uhum. em tudo isso. Então, Lu, agora que eu esclareci tudo isso, vamos pegar os pontos seus, tá? Porque pode ser isso ou pode ser aquilo, que daí a gente ajuda todo mundo que está aqui assistindo. Então, eu Sim. sempre digo que o que é meu é fácil. Se tá muito difícil, é porque não é meu. Então, vamos esclarecer isso. O que é teimosia e o Uhum, que é obstinação, né? Obstinação é quando eu quero uma coisa, eu busco essa coisa, e isso é bom, é importante, né? Eu busco essa coisa, mas eu não quero que a coisa saia exatamente como eu quero. A vida vai se apresentando e eu vou caminhando. Então, vão se abrindo pequenas portas, né? E eu vou indo. Ah, eu queria que fosse nessa escola, mas tudo bem, pode ser nessa. Se essa não deu certo, eu não vou ficar insistindo. Essa aqui rolou, eu vou por aqui, né? Ai, mas essa é a melhor escola da vida. Mas eu quero. Aí eu fico insistindo naquilo. Aí é teimosia. Entende? Se o tá. mundo tá Uhum, me mostrando por aqui e eu tô insistindo aqui, eu vou ficar quebrando cabeça e me machucando. Porque às vezes eu queria a melhor faculdade do mundo na escola lá em Montreal, porque é a melhor escola do mundo. Só que o amor da minha vida vai estar naquela escolinha mequetrefe que eu falei que eu não queria. Aí eu fico batendo uhum, cabeça, sofrendo, sofrendo. Aí quando eu sei que eu quero chegar no inglês, por exemplo, aí eu tenho duas escolas e eu faço as duas. Me prontifico aí nas duas. Essa aqui tá muito difícil. Essa aqui se abre. Ah, então eu vou por aqui, porque o meu objetivo é chegar lá. Por onde eu vou chegar, não importa, eu quero chegar. É um desejo do meu coração e eu vou fazer. Aí eu passo a ser obstinada, eu sigo aquilo que quero, sem ficar fazendo teimosia e birra com o universo. Aí por aqui é mais fácil, entende? Que o que é meu é fácil? É isso que eu tô uhum. falando. Quando Sim. eu tento tudo porque eu quero uma coisa e nenhuma portinha se abre, é porque não é ali. Porque quem quer é meu ego, não meu Uhum, coração. Eu quero porque me falaram que era bom. Eu quero porque eu inventei na minha cabeça que se eu morar lá vai ser melhor do que aqui. E aí eu vou passando pelos aprendizados. Entende? Então, o medo, uhum, em alguns, ele não é bom. Em momento nenhum. O bom senso, sim, a cautela, sim, o medo, ele só é. Então, mas por que que eu estou sentindo esse medo? E aí sim, pode ter alguma coisa que precisa ser trabalhada e tratada. Então, uhum. me explica melhor este medo. Como é que ele acontece na sua vida, quando acontecem essas situações? Vamos lá. Sim. Eu sinto que se fossem duas categorias. Em relação a isso que você explicou, faz muito sentido, porque eu vim para cá, aqui tem uma divisão, né? Meio que metade do país é inglês, metade do país é francês. E eu vim com a intenção para ir para metade em inglês, que é uma língua que eu já amava, já falava, só que por XYZ motivos eu fui obrigada a vir para. Não havia outra opção, era isso ou nada. Era assim, Tá? ou vem, fica um pouco aqui e no futuro você pode fazer o que você quiser, né?
Daí, beleza. Então, assim, eu tô aqui nessa parte francesa, por exemplo, mas não foi minha escolha, nunca foi o que eu quero, nunca foi onde eu senti que eu devia estar. Eu me sinto como se fosse oprimida, assim, suprimida diariamente por estar aqui, enfim. Mas tudo bem, entendo que é o caminho e um dia eu vou conseguir ir para onde eu quero, tá tudo certo. Então, exatamente como você falou, aqui eu sempre senti muita dificuldade das portas se abrirem, diferente de tantas outras situações da minha vida. Eu nunca me senti tão sem opção quanto aqui, enfim. E aí é meio que acho que talvez daí que venha o medo. O francês sempre significou para mim limite. Eu nunca me dei muito bem com esse negócio de limite. E essa é uma situação. A segunda situação, que é, vamos supor, a outra categoria, são coisas que, vamos supor, o esporte. Elas começam parecidas, mas daí elas bifurcam diferente. O esporte é uma coisa que toda vez que eu venço esse medo de, sei lá, sair de casa e fazer, eu falo, nossa, que bom. Que dia maravilhoso, perfeito, incrível, delicioso que eu passei fazendo isso que eu amo. E aí eu penso que por conta de racionalmente eu entender que me fez bem e que eu amei estar ali, da próxima vez a decisão vai ser mais fácil, mas não é. No outro dia eu me pego de novo pensando, não quero ir, que medo de ir, socorro, me tira daqui, não sei o quê. E fica essa repetição de eu ter que ficar me convencendo a quebrar esse medo. E às vezes eu chego lá e realmente, no caso da língua, realmente eu chego lá e eu continuo sentindo medo, ou do esporte, só para dar 2 exemplos, eu chego lá e falo, nossa, amei. Tá. Esse medo, só para eu tentar entender, ele é de sair. Ó, porque uma coisa é medo do esporte, outra coisa é medo de sair na rua. São coisas diferentes, entende? Porque senão você tá colocando um peso num lugar que não tem. Uhum. Entende o que quer dizer? Só pra gente contar, porque aí você vai clarear melhor. Ele é mais embaixo ainda, ele não é nem de sair, ele é medo de me mover. No sentido de, eu tô aqui, vamos supor, eu tô aqui confortável, sei lá, no meu quarto, eu tenho que ir ali na cozinha, sei lá, fazer alguma coisa. Lavar uma louça, não sei. Me dá esse negócio. Aí eu tenho que ir ali fazer alguma... Enfim, é o medo de me mover, de sair de onde eu estou, ou do conforto em que eu estou, e ir me arriscar fazer alguma outra coisa. Tipo isso. Só que eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que foi, como eu te falei, difícil de parar quieta. Tá. Isso é muito novo pra mim. Eu nem sei quem é essa pessoa. Tá. Então é assim, ó. O que acontece? Faz muito sentido e tá muito claro na sua cabeça. Tá muito, a clareza é muito grande, né? Isso facilita muito o processo, por um lado, para entrar para um tratamento, como dificulta muito no seu caso, porque você sabe tudo, não consegue resolver, né? Porque você já sabe, eu já sabia, já devia estar conseguindo resolver esse problema. Exato. Né? Aí gera essa angústia ainda maior. Além do medo, ainda tem angústia. Então, por quê? Porque isso tá no seu plano espiritual, tá em algum lugar do seu campo espiritual. É um processo espiritual. Mas quando eu falo espiritual, não é só espiritual do espírito do outro espírito que te ataca. Possivelmente, eu não estou fazendo uma avaliação, não estou pegando os pontos específicos que a gente faz com a mesa e tal, mas é algo que você traz e possivelmente seja processos que a gente chama de auto-obsessivo. E que você foi aí, e você foi obrigada a estar aí para resgatar pequenos processos seus. Você já assistiu a nossa imersão humanoterapeuta? Eu tô inscrita para a próxima, mas ainda não. Você não assistiu nenhuma? Desculpa? Você não assistiu nenhuma? Uma outra vez você nunca viu? Não, ainda não. Não. Então assiste, porque eu vou falar exatamente disso. Desses que a gente chama de fractais, e um desses fractais é o que a gente chama de nível, que é um trauma vivido numa outra encarnação, que é um pedacinho nosso que fica preso no tempo e espaço, na massa mais adensada, e que fica ali em sofrimento. Então, os tratamentos do humanoterapeuta, eles vão nessas bases. Então, imagina só assim, bem aleatoriamente. Depois lá eu vou explicar certinho, vai ficar mais fácil de você entender. E aí eu quero que você preste atenção na sua sensação, né? Então, ou porque eu fui a vítima, ou porque eu fui o algoz, ou por qualquer razão, porque fiz ou porque não fiz, tá?
Não importa, é um pedacinho em dor. E eu não quero deixar nenhum pedacinho. Por isso a gente encarna novamente, por isso o nosso espírito encarna. Porque esses pedacinhos são nossos fractais, são nossos filhotinhos, é nosso sistema. Você é o sol central de um sisteminha particular, né? Uhum. E você ilumina todos esses pedaços. E nenhum criador quer ver a sua criatura sofrer. Então, você, enquanto espírito, viu um pedacinho seu em dor, resolveu encarnar para ajudar a resgatar esse pedacinho, tá? É bem profundo. Isso é material do humanoterapeuta inteiro. É isso que a gente estuda, isso Sim. e como trata cada um desses pedacinhos. E aí, o que acontece? Você encarna para recolher esse tequinho que tá te mostrando, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, me ajuda. Então, como é que ele vai te acessar? Te startando um medo, que pode ter sido algo em você poder ou não poder se mover lá. Então, você se moveu e sofreu. Você se moveu e fez sofrer. Então, é melhor eu ficar aqui parado. Porque senão eu vou gerar dor. Esse pedacinho, ele é um processo auto-obsessivo. Tá? Nesse sentido, que ele gera essa Entendi. angústia em você, essa dor. Então, só que ele só tá pedindo socorro. É mais ou menos por aí a história. Tá? Cada historinha é Uhum. uma, cada situação. Mas só para você entender. Tem pedacinhos nossos, Lu, que nem entenderam que morreram até hoje. Estão lá num looping. Porque é preso no tempo e espaço. Então, pessoas que, por exemplo, viveram em guerra, estão lutando até hoje. Aí, uma pontada aqui. É uma espada. Não entendeu, tá lá ainda vivendo naquele looping, num eterno agora, em guerra, sofrendo medo, medo, medo. A guerra, guerra, guerra. A luta, a luta, a luta. O xingo, xingo, xingo. Então, esse pedacinho, ele só quer ser recolhido. Tudo só quer ser amado, Uhum. acolhido e respeitado. Então, pode ser que agora que você está tendo mais consciência sobre isso, você passa Uhum. você vai entender. Semana que vem já começa, que bom, que isso vai te ajudar bastante a compreender. Sim. Essa conversa também é outras coisas, outras bases. Que aí você pode entrar na turma de humanoterapeuta, se você quiser. Como você pode compreender melhor Sim. e buscar um humanoterapeuta para fazer um tratamento. Precisa ver o que faz mais sentido para Aham. você nesse momento. Então, mas se você entender, vai ficar mais fácil até o tratamento. Então, você passa a. Quando temos esse entendimento, a gente passa pelas situações difíceis com mais amor. Amor ao meu pedacinho. Amor a esse lugar em inglês. Amor por Uhum. estar aí e poder recolher o seu pedacinho que está em dor. Ou qualquer pedacinho que esteja em dor. Entende o que eu tô falando? Eu olho para aquela situação difícil, ruim, com outros olhos. Que é o que o meu Uhum. preto velho sempre fala, zóia com zóio bom, filha. Mas para a gente olhar com bons olhos, a gente precisa entender um pouco desse universo. Né? Sim. E às vezes pode ser que você resgatando esse pedacinho, o fluxo do outro lugar se abra. Porque você já fez aí o que você precisava. Entende o que eu quero dizer? Ou Uhum. não. Sim, Pode ser muito. que não se abra, mas que a agonia acabe e você comece a olhar para esse lugar com olhos tão bonitos e as coisas comecem a se facilitar, você consiga começar a se movimentar para fazer, de repente, o que você pode fazer para um grupo de pessoas que numa outra vida viveram a guerra aí, e aí você pode ter sido o algoz, você pode ter sido o vilão, você pode ter sido a vítima, ajudar as outras vítimas ou recolher aqueles que fiz sofrer. Só que não precisa ser nada com peso. E o universo mesmo vai, depois de trabalhar essa questão, te conduzir. E aí você vai ver o seu sentir. Pode ser que abra a porta daquilo que está fechado. Por que está fechado? Porque enquanto você não resolver isso que você tem que resolver aí, não vai abrir. Por quê? Porque senão você vai largar esse pedaço. E você não veio para largar as coisas pelo meio do caminho. Não é da sua Sim. natureza. Você mesmo me falou. Eu era muito decidida, eu ia lá, eu já fazia. Não é da seu temperamento fazer isso. Porque tem gente que e tá tudo bem. Aham. Porque cada um tá cumprindo com a sua função, Uhum. a sua maneira, né? E é ok. Cada Sim. um precisa cumprir de um jeito. Né? Nem todo mundo vai fazer Uhum. tudo com tanta intensidade. Tem pessoas que transitam Sim. tranquilamente e vão iluminando todos os lugares por onde passam, né? Ou vão destruindo, mas Sim. enfim, cada um com seu processo. E não é da sua Uhum. característica. Então, só para você entender um pouquinho, porque vai caber tratar isso. Não vai só ser com Aham. a elaboração.
Mas aí você Tá. pode ser terapeuta da própria vida e trabalhar isso em você, entender ainda mais. Ou você pode procurar um humanoterapeuta que trabalhe com a metodologia inteira, certinha, né? Para trabalhar essas questões. Porque não é só isso. E isso gera muitas outras fractaizinhos, filhotinhos. E aí a gente precisa limpar esse campo todo, né? Esse sisteminha inteiro, o seu sistema, não do sistema familiar, que é um outro processo, mas o seu. Os seus filhotinhos, as suas pequenas criaturas. Ajudou? Eu sei que não resolveu, mas Sim. eu sei que amplia a Não, mente, ajudou, faz deu você um olhar caminho que é, e olha que é o que eu olhar com mais preciso e é amor muito para bom esse saber que, processo, né? sim. Então assiste a Não, imersão, muito vai te ajudar obrigada. bastante. É um pouco disso que eu já falei, mas aí eu vou explicar certinho como isso funciona, aonde são os corpos, como a gente materializa as coisas na nossa vida. Então, usa a geometria sagrada, a base dos elementos. Então, dá uma olhada lá que eu acho que vai clarear bastante. Como você é bem esclarecida, com um pouquinho de consciência, você rápido consegue expandir. Tem gente que demora mais, tem gente que pegou uma coisa e já muda, porque entrou na consciência, não no racional, na consciência, que é mais profunda, a gente já começa a transformar o entorno, tá? Mas vai te ajudar bastante. Pode, eu garanto. Foi comigo assim, eu estava Muito em dor e de obrigada. repente eu olhei aquilo e falei, gente, é isso. Eu não entendi muito bem, mas é isso, eu entendi. É isso que eu quero para minha vida. Eu entendi. Eu não sei o que eu não sabia, eu não tinha entendido com a cabeça, mas eu tinha entendido com a minha alma, sabe? Com o meu coração. E aí era só Sei. uma questão de tempo para eu entender com a cabeça, né? Eu tinha incorporado a informação no meu espírito, tinha saltado, né? Meu espírito tinha revivido. Tá bom? Sensacional, muito Ajudou um obrigada. pouquinho? Coração. Ajudou um Com pouquinho? certeza. Demais. Então tá bom. Fica bem, né? Percebe como você está se sentindo agora. Qual é o sentimento que você tem nesse momento? Eu tenho de sei o caminho. Sei Bom, assim, melhor do que antes, como você mesma tinha pontuado, assim. Entendo o que está acontecendo, mas não sei o que fazer com isso. Agora eu posso não ter a solução, mas sei o que fazer com isso, que é o que eu estava buscando. já alivia um pouquinho, né? Sim, Ah, então tá com bom, certeza. tá? Então avisa essa sua criaturinha, esses seus pedacinhos, fala que eu tô falando com eles agora, que não é para ser excluído, não é para ser maltratado, muito pelo contrário, é para ser recolhido, para ser cuidado, para ser amado. E que esse é o nosso trabalho, que a gente vai ajudar ele nesse pedacinho, nesse processo evolutivo dele. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus, Obrigadão. Flor. Um beijo, Andressa. Beijo, Lu. Tchau, tchau.